A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos dando aí o prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021, onde estamos estudando aí a respeito da vida do apóstolo Paulo, né? E nesta semana, meus amados, vamos aí estudar a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. A verdade prática desta lição destaca que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O objetivo geral da lição que vamos estudar é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como um devocional diário, uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, meus amados, a leitura diária de segunda-feira, 8 de novembro de 2021, tem como título Igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sob fundamento alheio. Queridos, merecidamente, o apóstolo Paulo passou aí para a história não somente como o maior teólogo do cristianismo, mas também como o seu aí maior missionário da história. Como sabemos, o cristianismo nasceu judeu. O seu fundador era judeu. O cristianismo nasceu em uma cidade judia, a capital do judaísmo. Seus primeiros apóstolos eram todos judeus, e sua mensagem era proclamada em referência aos escritos dos judeus. Poucos anos aí após a morte do apóstolo Paulo, o Império Romano reconhecia aí o cristianismo como um fenômeno gentílico. Para que tenhamos aí uma ideia do labor aí, né, da labuta do apóstolo Paulo como fundador de igrejas, em menos de 10 anos, mais ou menos entre o ano 47 e 57 depois de Cristo, ele plantou igrejas em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Depois de 10 anos aí plantando igrejas, ele escreve aos romanos que já não tem campo de atividade naquelas regiões. Paulo passa para a história, então, como uma combinação de teólogo profundo e missionário fervoroso. O que motivava o apóstolo Paulo a sair aí plantando igrejas, organizando comunidades ao longo da bacia do Mediterrâneo, apesar aí da rejeição dos seus patrícios e das implacáveis perseguições que sofria. Qual que era esta motivação? O que o movia, queridos, não eram arroubos de piedade, espírito proselitista, amor ao lucro, popularidade ou qualquer outra motivação similar. Essas motivações, meus amados, não teriam suportado as angústias do campo missionário por muito tempo. Paulo estava motivado por suas convicções teológicas, pelo seu conhecimento em Cristo, pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Sua ação missionária era resultado dessas convicções. E elas eram de tal natureza que impeliam o apóstolo a ir aí ao mundo para proclamar o Evangelho e plantar novas igrejas. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.